Nós vamos já para o nosso próximo palestrante, professor Wilton. O senhor está por aqui? Estou na área. Tudo bem, Danilo? Tudo bem. Então, próxima palestra da gente, retinoscopia de ponto de estresse, como parâmetro para prescrição de lentes de rendimento. Opa, imagino que um monte de pessoas aqui está sem entender que tema é esse, que tal de retinoscopia de ponto de estresse é essa. E aí nós vamos ter o professor Wilton Richa, que é optometrista especializado em ortóptica, especializado em optometria comportamental, docente em optometria, docente na pós-graduação em ortóptica e mestrando em tecnologias da educação. Com vocês, professor Will, seja bem-vindo. Aproveite bastante aqui, que tem muita gente querendo ver os seus conhecimentos aí. Obrigado, Danilo. Obrigado a todo mundo pela presença e agradecer sempre o Gemo por lembrar de mim, né? Vocês estão sempre aí lembrando da minha pessoa na hora dos eventos e eu fico muito grato por isso, tá? Eu vou abrir aqui o meu slide e vou começar a apresentar. Espera só um minutinho aqui, deixa eu abrir da apresentação. Confirmam para mim se vocês estão vendo, por gentileza. Sim, professor. Obrigado. O áudio está bom também? Está claro? Tá. Muito obrigado a todos. Novamente agradeço aí o pessoal do Gemo lá. Eu admiro muito o trabalho do Gemo, sempre falo que eles são muito sérios na optometria, né? Os grupos de estudo são focados, né, no estudo mesmo. E a gente precisa disso. A optometria, ela precisa realmente de pessoas que queiram fazer um trabalho sério, ético, voltado para o crescimento técnico e profissional de todos nós, tá? Eu estou há muito tempo já na docência também, e a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão procurando se especializar. E isso, para nós, é motivo de alegria e de responsabilidade, porque nós somos os formadores, né? Então, é função do professor, eu que tenho me especializado muito na área acadêmica, mostrar para o aluno que optometria não é comércio, optometria tem que ter ética, é saúde, e isso é um ponto fundamental. É uma ética. Ligado à ética, nós vamos ter o crescimento profissional com estudo, né? Especializações, e isso é para a vida toda, tá? Você que entrou no ramo aí da optometria, não pense que vai fazer o seu curso aí de graduação e acabou, não. Você vai ter que continuar estudando pro resto da vida. E esse tipo de evento ajuda muito, né, a gente ter esse estímulo, tá? Então, quando o Gemo me convidou aqui para fazer essa apresentação, geralmente quando eu recebo algum convite, eu já tenho alguma coisa na mente. E esses temas que eu escolho, geralmente, é alguma coisa relacionada com o que aconteceu na sala de aula, ou no estágio, enfim, né? E eu escolhi esta, retinoscopia stress point, como parâmetro para prescrição de lentes de rendimento. Esse tipo de evento, que é tipo um congresso, a ideia é passar algo novo, inédito, né, alguma novidade, alguma atualidade. Porém, a retinoscopia de ponto de estresse, ela tem mais de 60 anos de existência, gente. E a gente não conhece, né? Eu tenho já praticado clinicamente e ensinado esse tipo de retinoscopia já tem uns 4 ou 5 anos. Foi quando eu me deparei com esse tipo de retinoscopia. E por que que eu trouxe esse tema? Qual que é o meu objetivo hoje aqui? Todo mundo sabe, né, é prática comum na clínica para quem atende, que a cada dia aumenta mais o quê? Os índices de estresse visual ligado ao uso da visão de perto, né? Muito celular. Antigamente a gente tinha síndrome da visão do computador, né? Então você tinha um computador de mesa que ficava 40, 45, 50 centímetros de distância. Hoje a gente tem uma tela, né, um smartphone que fica a 20 centímetros, com uma tela menor. Então, a gente tem percebido um aumento muito grande de quê? Estresse visual. Para quem é optometrista comportamental, está estudando optometria comportamental, a gente sabe que todo o estresse vai gerar uma adaptação.
todo estresse visual gera uma adaptação. E geralmente essa adaptação, que parece um termo bom, para a visão não é. A adaptação, ela pode ser uma fixação excêntrica, pode ser um espasmo, pode ser uma pseudomiopia, alguma coisa que o meu sistema, que o meu organismo faz para poder lidar com aquela carga de estresse que eu mesmo estou colocando no meu organismo, tá? Então, hoje, a gente tem um índice muito grande de miopias, pseudomiopias, excesso acumulativo, e todos esses termos, eles se confundem, né? E muitos deles se dá justamente porque nós estamos usando muito a visão de perto. Você vê crianças de 2, 3 anos com um celular, com um tablet, coisa que é totalmente proibido, né? Mas essa é a nossa realidade. E na sala de aula, discutindo com os alunos muitas coisas, a gente às vezes chega naquela conversa do que acontece na ótica, com os clientes, né, dos alunos, enfim. E a gente tem já nos últimos anos o surgimento de lentes de baixo valor positivo para perto. Né? Não vou citar aqui marcas, mas todos vocês conhecem. Vão ter como se fossem pequenas adições, e essas adições, teoricamente, serviriam para você fazer o quê? Trazer conforto para esse paciente na leitura, por exemplo, no seu trabalho, na visão de perto. E isso é fato, né? Se a retinoscopia de ponto de estresse já tem mais de 60 anos de existência, essas prescrições de lente, né, de baixo positivo para perto também acompanha o tempo de vida dessa retinoscopia. Não é algo novo, apesar de surgir agora há pouco tempo pelas indústrias. Mas o que eu vejo nas indústrias? Eu vejo uma situação assim, eles padronizam. Você vai vender assim, esse valor, essa adição de 0,50, ou 0,12, ou 0,57, e eles colocam como se fosse um padrão, tá? E conversando com os alunos, muitos falam, professor, eu vendi tal lente e não deu adaptação, tive que trocar, o paciente não conseguia ler com conforto, teve que trocar. E pesquisando há muito tempo essas questões, a gente percebe que lentes positivas para perto, teoricamente, elas podem provocar um conforto. Mas em certas pessoas, dependendo do estresse visual que ela está, vai provocar uma desordem no sistema visual para perto, podendo até alterar os movimentos sacádicos, perder controle de fixação, e aí você vai ter um baixo rendimento na leitura. Pensando nisso, eu resolvi fazer essa palestra, tá? Então, se eu vou dar uma acelerada, né, para a gente chegar já num ponto que interessa, que é a retinoscopia de ponto de estresse, e a gente vai tender a responder todas essas perguntas. O que ela é, qual o seu propósito, quais são os materiais para a gente poder praticá-la, e depois, no final, a gente vai falar de interpretação e prescrição, tá? Então, a retinoscopia de ponto de estresse é uma técnica específica de retinoscopia utilizada para determinar a prescrição ideal de lentes para a visão próxima, tá? Especialmente em pacientes que estão com estresse visual, não é para qualquer um. A pessoa chega lá, eu uso muito computador, eu vou prescrever. Não é correto, tá? E eu vou mostrar algumas provas científicas de que não é correto, porque você, na verdade, tentando pôr um positivo, você pode causar uma desordem no sistema visual do paciente, tá? Então, isso tem que ficar bem frisado. É especialmente relevante quando o nível de estresse excede a capacidade do organismo. Então, a gente fala muito de estresse, retinoscopia de ponto de estresse, estresse visual. Quero voltar no tempo um pouquinho com você para falar sobre a síndrome geral de adaptação ao estresse, desenvolvida essa teoria por Hans Selye, um médico, certo? Ele percebeu ao longo da sua prática clínica e começou a estudar, fazer estudos físicos e psicológicos, que pacientes expostos ao estresse por muito tempo, ele tinha uma defesa, que era uma forma de ele se adaptar. E essa adaptação ao estresse ia provocar vários sintomas, ia provocar disfunções. O corpo, na tentativa de lidar com aquele estresse, né, naquela tentativa de resolver aquele problema, geraria outro. E ele foi estudando ao longo do seu tempo essas questões e desenvolveu um trabalho muito grande sobre isso, né? E aí ele
categorizou esse estresse, né, essa adaptação, em 3 etapas, que a gente vai chamar de 3 estágios. Estágio 1, que é o estágio de alerta, ele diz o quê? Que o corpo reconhece e reage ao estressor. O estressor seria aquilo que está causando estresse para você, tá? Imagina qualquer estresse, tá? A gente ainda não entrou no visual. O sistema nervoso simpático é ativado, liberação de hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, para preparar o organismo para lidar com essa situação. Então, eu me expus ao estresse, esse estresse prolongou, então eu tenho o estágio de alerta, tá? Aí eu vou ter respostas físicas, como aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e aumento de estado de alerta. Esse é o estágio 1. O estágio 2, o corpo tenta se adaptar ao estressor contínuo e restaurar o equilíbrio. É aqui que entra aquela questão visual para nós, tá? Nosso corpo vai se adaptar, ele vai tentar se adaptar, e na maioria das vezes, o nosso sistema visual, como ele é muito flexível, né, a neuroplasticidade visual ela é muito flexível, ele vai conseguir. Só que a gente entende a palavra adaptar como algo positivo, mas nesse caso não vai ser, tá? Então, os hormônios do estresse permanecem elevados, o corpo continua a lidar com essa situação estressante. Com o tempo, os recursos do corpo podem se esgotar se o estresse persistir por muito tempo, ou se novos estressores forem adicionados, tá? Então, vamos supor um garoto de 10 anos que vai ficar no seu celular 10 horas por dia. Ou ele está estudando, ou ele está lendo, assistindo aula, isso aconteceu muito na pandemia, né? Ou ele está jogando, ou ele está falando com alguém, ou está na rede social. Ele vai se adaptar, ele vai ter essa luta, que é o estágio de alerta, e ele vai ter esse estágio de resistência ao estressor. Conforme ele vai ficando, né, nessa situação, dependendo do que acontecer com ele, ele pode se adaptar e os sintomas da perda dessa resistência se manifestar anos depois, como eu já vi clinicamente, né, pessoa com pseudomiopia há anos e não sentia nada, não sentia sintoma nenhum, e foi sentir depois de um tempo, tá? Então, esse estágio é o estágio mais importante para nós, quando está lidando com pacientes jovens. Eles se adaptam, gente. Fixação excêntrica, que são as causadas por microtopias, perda de convergência, aí o paciente acaba se adaptando a ter visão monocular para perto. E, no caso, um estágio mais avançado de pseudomiopia, que é essa adaptação do sistema acomodativo para focar para perto, né? O meu sistema visual, se eu ficar usando ele muito tempo para perto, ele vai entender que esta é a posição de repouso e vai se conformar nessa distância de foco. E aí depois, quando eu olhar para longe, ele não consegue relaxar totalmente, porque ele está se adaptando a uma distância inadequada de visão, tá? E o estágio 3, que é o de esgotamento. O esgotamento, às vezes, é bom, porque o paciente já chega com muito estresse, com muito sintoma, já querendo uma solução, e tudo que você propor para ele pode ser que ele aceite, tá? Uma terapia visual, uma higiene visual, né? Remodelar como ele usa a visão de perto, né? Mas, em certos casos, isso pode levar a problemas de saúde maiores, tá? Problemas para nós no sistema visual, até como mudança de humor, mudanças na posição cervical, mudanças de postura, pode prejudicar todo o organismo. Então, esses 3 estágios ele estudou, né? E durante muito tempo ele, em palestras e em congressos, divulgando essa teoria dele, tá? Ele é contemporâneo do Skeffington, né, o pai da optometria comportamental. E nesse livro, né, que é de optometria comportamental, ele mostra que o Cillier influenciou, né, os primórdios dos optometristas comportamentais. Então, quando você, que é optometrista comportamental, de repente você está me ouvindo, você sabe dessa questão do estresse visual e da adaptação ao estresse visual, saiba que ele, Skeffington e seus contemporâneos beberam dessa fonte, do Hans Cillier, e fizeram uma adaptação da teoria dele para seu modelo de visão, que é o modelo comportamental. Então, a gente sabe que o estresse vai provocar disfunções, tá certo? Então, contextualizando isso, é muito importante, né, a gente salientar. Esse livro é difícil achar, tá? Mas se você achar, guarde com carinho, ele tem uma fonte de leitura muito grande. Ah, detalhe que eu não falei, no final do slide, eu montei
toda a referência bibliográfica da onde eu tirei todas essas informações, e vocês podem tirar um print e conferir por conta própria. De tudo que eu estou falando é baseado numa literatura de confiança, tá? Não acredite em mim. Pesquise você mesmo depois dessa palestra. Tenha essa curiosidade científica, tá bom? Beleza, vamos avante. Né? Um tempo depois, né, John Straff, optometrista do desenvolvimento, que é um parente próximo aí do optometrista comportamental, contemporâneo do Skeffington, ele desenvolveu uma tese que ele chamou de síndrome de Straff. Né? E essa síndrome do Straff era basicamente o quê? Essa adaptação ao uso da visão de perto. Aí você pode falar para mim, poxa, década de 50, não tinha nem smartphone, não tinha nem celular, e tinha esse problema, começou a ter, gente. Porque durante um tempo, a educação, né, ela não era padronizada e universal. Poucas pessoas tinham direito a ser educadas. Hoje é meio que regra, né, uma obrigação. Então, mais crianças estudando em período integral, mais pessoas indo para as escolas. Você saiu de uma vida meio de ponto remoto para uma vida agora, parte do dia em ponto próximo. Então, ele foi percebendo essa mudança e essa adaptação. Então, o Straff, ele colocou alguns sinais clínicos para a sua síndrome, tá? Então, a síndrome de Straff é uma síndrome que afeta a visão devido ao estresse excessivo, também conhecida como síndrome de não mimetização. É descrita por um quê? Problema funcional da visão. Não é estrutural, não é patológico, não é medicamentoso. Você está exercendo uma função inadequada. E ela tem essas características: redução ou embaçamento da visão à distância e de perto, deficiências nos movimentos oculares, perda do campo visual e redução da capacidade de controlar o foco. Ele meio que patenteou e divulgou, teve muita resistência médica sobre essa questão, até hoje tem, né, em se categorizar essa síndrome, mas isso é fato. A gente hoje, optometrista clínico, que faz todos os testes, que avalia uma retinoscopia de Mann, que avalia uma convergência, uma reserva fusional, sabe que quem está nessa situação realmente apresenta esses problemas. E um dos problemas aí, que é o terceiro ponto, que é a perda de campo visual, a gente sabe que quanto mais visão de perto, menos visão periférica. Quanto mais você estimula a sua via parvocelular, que é a via central, onde estão os cones, menos você tem magno celular ativado. Então, você vai perdendo visão periférica. Então, você pode fazer um teste numa criança que vive no computador no celular dentro de um apartamento. E um dia você leva ela para jogar futebol e você vai ver como ela é descoordenada, como ela não acerta a bola, como ela não tem equilíbrio, porque a falta de visão periférica atrapalha todas essas nuances da nossa própria percepção, tá? E o Straff foi um dos que percebeu isso e tentou patentear e alertar. Então, ao longo da sua história, a optometria comportamental e do desenvolvimento estuda métodos clínicos de diagnosticar e tratar desordens da visão de perto, né? E uma dessas ferramentas é a retinoscopia de ponto de estresse, tá? E aí a gente vai perceber que essa retinoscopia, ela foi desenvolvida como um método objetivo, como toda retinoscopia é, mas ela é totalmente diferente de uma retinoscopia como vocês conhecem, tá? E eu já vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês verem do que se trata ela, tá? Então, olha só, retinoscopia de ponto de estresse é uma técnica específica para determinar a prescrição de lentes de rendimento. Quando nós estamos falando em lentes de rendimento, a gente pode incluir aí lentes de baixo valor positivo, que é o low plus, prisma gêmeos, filtros, tudo que melhore o desempenho visual na visão próxima, tá? Como o tema é amplo, né, poder falar de prisma gêmeos e alguns filtros, algumas outras técnicas, eu baseei esta aula, né, essa palestra apenas na prescrição de lentes de baixo valor positivo, que hoje virou moda em vender essas lentes, mas elas estão sendo vendidas de forma errada. Quem tem que indicar e até prescrever o valor correto
é o optometrista, através de uma avaliação em visão próxima. E uma dessas ferramentas pode ser essa retinoscopia. E eu espero ter a capacidade de passar elas para que vocês ponham em prática logo em seguida. Porque ela é de fácil entendimento, mas de difícil execução e visualização. Tá? Então, vamos adiante. Então, como eu falei para vocês, essas lentes de rendimento, também chamadas de lentes neurofuncionais, né, elas podem ser prismas gêmeos, microprismas, baixos positivos, lentes filtrantes, mas o tema aqui são os baixos positivos, também conhecidos como low plus. Tá? Então, a lente low plus, ela é considerada, né, até mais ou menos uma dioptria positiva. Tá? Acima disso, ela já não entra nessa categoria. Tá? Elas podem ser prescritas como visão única ou incorporadas numa lente como se fosse multifocal, que são essas lentes de rendimento, essas lentes que estão sendo oferecidas agora pelas empresas, né? Vai depender muito do paciente e da visão dele de longe com essas lentes, tá? Então, a gente vai entender como é que elas funcionam através da retinoscopia de ponto de estresse. E ela é muito comum, tá? De ser, já é um hábito do optometrista comportamental há mais de 50 anos a prescrição dessa lente. Não é nada novo, não é uma novidade, tá? Então, optometristas comportamentais fornecem cuidados pediátricos, terapia visual, normalmente, se necessário, né, eles prescrevem esse tipo de lente para diminuir o estresse visual, para que não haja aquela adaptação ao estresse, tá? Então, uma criança com dificuldade de focalização, né, vai desencadear uma perda de habilidades visuais, como o sacádico, o segmento, ou a fixação, que são necessários para a leitura, ou até mesmo causar um espasmo acomodativo, que vai fazer com que a criança tenha uma perda de flexibilidade. E ao olhar no caderno e ao olhar para a lousa, ela tem aquela dificuldade de ajustar o foco, e vai perdendo a sua capacidade de aprendizagem, tá? Essas lentes não podem ser ofertadas de maneira aleatória, como eu tenho falado, como eu falei agora, tá? Porque alguns estudos que eu vou mostrar para vocês comprovam que um baixo positivo pode melhorar ou piorar o rendimento visual na visão de perto, tá? Ela pode dar um aumento do estresse visual, pode diminuir a taxa de leitura, pode provocar uma não adaptação e uma recusa em usar essa lente. Então, de repente, se você quer prescrever, você agora vai ter que fazer o teste adequado para saber se o paciente vai se beneficiar de maneira funcional dessa lente, certo? Vamos lá. Esse é o estudo que eu quero mostrar para vocês, e ele vai estar nas referências, tá? O efeito do baixo positivo na taxa de leitura e compreensão, tá? Esse é o estudo, e o estudo comprova que pode sim melhorar, ou dependendo do valor e dependendo do paciente, você pode piorar a taxa de leitura, a capacidade de palavras por minuto pode diminuir e a compreensão do texto também diminuir, tá? Nesse estudo específico, eles não usam a retinoscopia de ponto de estresse, tá? Eles vão usar o cilíndrico cruzado fusionado, mas o meu ponto aqui nesse artigo é falar sobre o malefício ou o benefício desse tipo de aplicação de lente, tá? E eles vão usar o cilíndrico cruzado fusionado para a prescrição dessa lente, o valor dela, e vão analisar o paciente com o eye tracking, que é aquele equipamento automatizado que mede a capacidade de sacádico, de fixação, de refixação, né? E ele consegue também quantificar quantas palavras você lê por minuto, tá? Então, ele não está usando a retinoscopia de ponto de estresse, mas o ponto aqui é falar que ele mostra que pode ter um dano para o aluno, para a criança, para o adulto, quando você prescreve, tá? Então, aqui, nessa tabela 1, você tem a comparação de velocidade de leitura e compreensão. Paciente com plano, né, 238 palavras por minuto, com um low plus adequado, ele sobe para 243, uma diferença de 5,6 palavras por minuto. E na compreensão do texto lido, de 75%, ele passa para 80%, um acréscimo de 5,7%.
Tá? Aqui tem uma paciente de costas com um dispositivo de eye tracking mais rudimentar, mas esse dispositivo está observando onde ela está fixando, né? Que na tela mostra com um ponto azul. E ele é capaz de ler os movimentos de fixação, sacádico, segmento, refixação, e como ela está pulando de uma linha para outra. E eles percebendo que sim, há um ganho, há uma melhora, tá? Então, a retinoscopia de ponto de estresse, ela vai ter, para nós, uma ferramenta mais barata, uma ferramenta mais prática e objetiva. Por que eu escolhi essa retinoscopia? Eu poderia falar de cilíndrico cruzado fusionado, mas o cilíndrico cruzado fusionado, ele é subjetivo. Então, dependendo da idade da criança, você não vai ter uma confiança de prescrever, porque você não sabe se a resposta dela está condizente com o que ela está vendo. E todo o profissional bom de optometria, e vocês vão concordar comigo, né, o Danilo, o pessoal aí, todo paciente que confia na sua técnica, ele vai sempre preferir uma avaliação objetiva do que uma subjetiva. Quando ele pode escolher entre uma e outra, ele pega a objetiva, porque ele sabe o que ele está vendo e ele confia no que ele faz. Quando você não tem segurança, você vai preferir o subjetivo. E isso a gente percebe no dia a dia, tá? E a retinoscopia de ponto de César, ela vai dar essa ferramenta objetiva, de rápida avaliação e de uma resposta rápida, tá? O que eu preciso? Eu preciso de uma vareta de Wolff para executar a técnica e preciso de um retinoscópio de ponto. Aqui vai entrar, né, vamos ter um problema. Você não vai conseguir fazer essa retinoscopia com retinoscopia de faixa. Tem que ser um retinoscópio de ponto. E aí você que viu essa figura vai falar, nossa, o professor tá maluco, colocou a foto de um oftalmoscópio. Parece, né? Mas este é um retinoscópio de ponto. Esse daí é desenvolvido pela Bernel, tá mais ou menos $400, tá? A gente usa, eu não tenho, tá? Não tenho. Mas aqui no Brasil a gente tem procurado usar uma lâmpada especial que a gente troca, né, do retinoscópio da Rush Allen, tira a original e coloca essa lâmpada e ela vai projetar um ponto de luz e não uma faixa. Só que conversando com quem tem esse aparelho, eles falam, não é a mesma coisa. Dá para fazer, mas com o retinoscópio de ponto original mesmo, que é esse que você está vendo na tela, fica muito mais preciso para você fazer a avaliação que eu vou mostrar, tá? Eu fiz um vídeo fazendo essa retinoscopia de ponto de estresse, mas eu estou usando essa lâmpada de adaptação, tá? Não esse retinoscópio que vocês estão vendo. Então, vamos lá. Procedimento. Eu vou ler aqui, depois a gente vai mostrar uma imagem que fica muito mais didático, tá? Garantir que o paciente esteja confortável e adequadamente posicionado para o exame. Durante o exame é colocada a vareta de Wolff um pouco antes, tá? 5, 10 centímetros antes da sua distância de Armon. Já vou explicar o que é. E o retinoscópio é mantido parado, estacionado, nessa distância antes do Armon do paciente, centrado na pupila do olho do paciente. Durante a movimentação desse alvo, que é a vareta de Wolff, né, o paciente deve olhar para ela, o retinoscópio fica parado, e você vai observar, conforme você vai aproximando essa vareta, e o paciente vai olhando para essa bola cromada, vendo o seu reflexo nessa bola cromada, você vai observando uma mudança na cor do reflexo pupilar, causada pela tensão de acomodação do cristalino, tá? Após identificar o ponto de estresse, que é o momento em que o cristalino sai de um tom vívido para um tom meio avermelhado, e eu já vou mostrar uma imagem, é possível determinar se o ponto de estresse dele está no local correto ou não. E se não está no local correto, eu tentar com lentes positivas harmonizar esse ponto, tá? Ou seja, você vai medir a distância de Armon do paciente e vai fazer essa retinoscopia. Quando você encontrar o ponto de estresse, você vai anotar essa vareta, ela estava em que centímetro quando o paciente mostrou o estresse acomodativo? E o que os idealizadores dessa técnica falam? O ponto de estresse ideal, ele é 10 centímetros menor que a sua distância de Armon. Então, se você tem a distância de Armon de 40 centímetros, você tem que acompanhar este alvo, né, essa bolinha cromada da vareta de Wolff, até 30 centímetros sem apresentar o estresse.
Se você conseguiu isso, você não vai precisar de lentes de baixo valor positivo. Mas se o seu ponto de estresse se manifestou antes dessa distância, aí a gente vai usar esse recurso de valores baixos positivos para tentar fazer com que ele chegue a 30 centímetros sem manifestar esse estresse, tá? Bom, só para quem não sabe o que é a distância de Harmon, é essa distância que vai da extremidade do cotovelo, está mostrando aqui na seta, até essa pinça, essa junção que se faz com o dedo polegar e o indicador. Essa distância seria a distância morfológica ou fisiológica ideal da leitura, tá? E ela foi desenvolvida por um optometrista comportamental chamado Daryl Boyd Arm, tá? Esse optometrista, ele fez um trabalho impressionante. Eu te recomendo que você estude a história dele, tá? Década de 20, companheiro do Skeffington. Ele começa a fazer essas avaliações e perceber que o trabalho excessivo na visão de perto causava alterações. E ele começou a investigar isso, tá? Então, qual foi o insight dele, né? Qual foi essa luz que acendeu nele, tá? Ele percebeu que teria que ser projetado um ambiente físico de sala de aula que apoiasse condições ideais para a aprendizagem, tá? Promover uma compreensão maior da relação entre espaço, movimento, postura e visão. Então, seu trabalho influenciou o Skeffington e eles desenvolveram muito juntos, em conjunto, essa teoria, tá? E eles começaram a fazer testes, tá? Então, olha só, se você dá uma ideia para vocês, tá? Vamos supor que você tem 2 metros de altura. Se você é simétrico nas suas, né, nas suas formas, com certeza você vai ter uma distância pupilar maior do que uma pessoa de 1,50 m, que tem uma distância pupilar menor, tá? Então, se eu tenho olhos muito afastados, eu tenho que ter uma leitura de visão de perto mais afastada, e geralmente no tamanho do meu braço. Para quê? Para aliviar o estresse pela acomodação e pela convergência, tá? Então, se você pegar um paciente lá de 1,90 m, que tem um DP de 70 centímetros, e ele costuma usar o celular a 30 centímetros, ele está muito fora do ideal para a sua leitura, e isso vai provocar um estresse nele. Ele teria que afastar até a sua distância fisiológica para ter o menor estresse possível de convergência e de acomodação, tá? Então, ele investigou o uso de lentes e o seu impacto na postura e nos níveis de estresse. Ele fez uma pesquisa, né, em escolas e mostrava que a criança, quando ela estava em visão de perto, com estresse muito grande, mudava batimento cardíaco, respiração, né? E ele colocava lentes positivas, de baixo valor positivo, e viu que quando ele colocava essas lentes, ele mudava a taxa o batimento cardíaco melhorava, a respiração, o pulso melhorava, e ele fez uma coleta de dados muito extensa para ter essa confirmação, né? Então, mas ele percebeu também que depois de aumentar muito essa lente, esse positivo, os níveis de estresse voltavam a aumentar. Então, ele percebeu que não é qualquer valor de lente que ele poderia prescrever de baixo valor positivo que ia causar conforto, que ia causar uma redução do estresse. Muito pelo contrário, se ele se excedesse na prescrição, ele poderia gerar um estresse maior. Então, você veja, década de 20, ele pensando nessas coisas. Então, não é nada moderno, mas é atual, tá? Então, a retinoscopia de ponto de estresse, eu vou mostrar mais ou menos num gráfico aqui, eu fiz uma montagem para ficar de fácil compreensão. E eu vou explicar os pontos um por um, tudo bem? Então, vocês estão vendo essa imagem, eu fiz essa adaptação, gente, essa escala, ela não é fidedigna, ela é apenas ilustrativa para facilitar o conhecimento e o entendimento, tá? Então, olha só, vamos supor que essa moça tem uma distância de Harmon de 40 centímetros, aqui, ó, nessa escala milimétrica. Eu fiquei, como que diz o protocolo, antes dessa distância de Harmon, como eu retino aqui. E a bola, né, cromada da vareta de Wolff, um pouco abaixo do meu retino. Eu peço para o paciente olhar para longe, ilumino os olhos dela, tá? E vou ver o brilho. Aqui, ó, nessa foto à esquerda, que está escrito sem engajamento, o paciente está olhando para longe. E você vai observar essa cor.
E você vai pedir para ele, agora olhe para o seu reflexo na bola cromada. Quando ele olhar para esse reflexo na bola cromada, você vai ver que vai ativar o quê? A acomodação e a atenção do paciente, tá? Então, você tem que decorar este brilho, tá? E este brilho vai ter que ser mantido conforme essa bolinha cromada vai aproximando. Até quanto? 10 centímetros menos que a distância de Armon dessa paciente. Se a distância de Armon dessa paciente é 40, ela tem que manter essa visualização à direita, essa pupila mais amareladinha, até chegar a 30 centímetros. Se mudar de cor para um tom mais avermelhado, alaranjado, significa que o ponto de estresse está numa posição inadequada. E isso vai provocar problemas para ela, e a gente vai tentar harmonizar isso com lentes de baixo valor positivo, tá? Então, você vai aproximar, né? Tá numa coloração ideal, tá? 40 centímetros, e você vai aproximar, pedindo para ela total atenção, e ela tá vendo o reflexo dela refletida na bola cromada, tá? E você vai aproximando. Se você viu a mudança da cor aqui na foto, ó, ficou um tom meio alaranjado, este é o ponto de estresse. Você marcou aonde aconteceu, ó, que está aqui mais ou menos 34 centímetros, você vai voltar e fazer de novo, umas 2 ou 3 vezes, e ver se bate nesta mesma medida. Se bateu nessa mesma medida, significa o quê? Que o ponto de estresse está crítico. Ou seja, a leitura e a visão de perto é pouco eficiente, porque ela para aguentar até mais ou menos 30 centímetros. E antes dos 10 centímetros, né, a menos da distância de Armon dela, se manifestou o ponto de estresse. E aí o paciente vai ver assim, quando ficar vermelho, você vai perceber que ela vai fazer, o sistema vai entrar no que a gente chama de luta e fuga, ele fica vermelho e daqui a pouco ele volta a ficar amarelo. E isso vai te confundir, você vai achar, não, agora harmonizou, não. Ela lutou para acomodar e desistiu. Luta e fuga, tá? E aí você sabe que o ponto de estresse dela não é o ideal, tá? O ideal é que ela chegasse aqui, ó, a 30 centímetros, mantendo esta cor saudável, tá? Lembrando que a cor do cristalino pode mudar de acordo com a pigmentação da retina. Por isso que você tem que decorar a cor do reflexo da pupila com o paciente antes da distância de Armon, tudo bem? Não adianta você tirar um print dessa foto e comparar em todos os seus pacientes. Cada cor vai depender da pigmentação da retina, do tapete retiniano de cada paciente, tá? Então, aqui seria o ponto de estresse ideal, 10 centímetros a menos que sua distância de Armon. Então, se eu estou aqui, ó, nesta região, que é um ponto crítico, e eu vi que esse paciente não está no ideal, eu vou colocar uma lente de mais 0,25, e vou ver se eu consigo aproximar até 30 centímetros, mantendo essa cor mais amareladinha, clarinha, certo? Se eu não conseguir, eu volto para onde apresentou o ponto de estresse, coloco uma lente de 0,50, e se eu conseguir este resultado, essa pessoa tem que usar uma lente baixo positivo de 0,50. Então, vocês percebam que a prescrição dessa lente, ela não é assim do jeito que está sendo feito. Quem tem que prescrever? O optometrista. Não pode ser vendido no balcão aleatoriamente. Ah, não, porque o fabricante tal falou que até tal idade é tal valor. Cada paciente é uma história. Eu sempre falo, cada paciente é um universo em si mesmo. Cada paciente tem reservas acomodativas, fusionais, respostas diferentes. Então, não dá para padronizar algo que não é padronizado, tá? E quem tem um bom ponto de estresse, você vai continuar aproximando e ele vai aguentar até antes do que era o ideal, tá? E isso vai ser bom para o paciente. Significa que ele não precisa desse baixo positivo, e se você prescrever, você pode fazer isso, ó. Você pode afastar o ponto de estresse e gerar este efeito aqui e você nem viu. Então, imagina, se você consegue fazer isso sem a ajuda do retinoscópio, colocando lentes positivas e pedindo para o paciente ler, você acha que vai dar certo? Ou seja, não dá para ser subjetivo, tá? Mesmo que você tenha o eye tracking e use o eye tracking,
Você pode decidir pela retinoscopia de ponto de estresse para saber qual valor já começar a prescrever. Depois você vai pôr no eye track e medir a taxa de leitura, sacádico, para ver se melhorou ou piorou. Sempre comparando sem e com, tá? E aí você vai ter um ponto ideal. Fiz um jogo de imagem aqui, né, para vocês entenderem melhor a sequência. Paciente antes do Harmon, olha a cor. Entrou no sistema de luta, ou seja, eu estou aproximando a vareta de Wolff. Você viu que houve até uma miose, mas a cor permanece. Vai ter um momento que vai acontecer isso, ponto de estresse, e logo você percebe que pode voltar para um ponto de luta, pode ficar oscilando. Essa é a dificuldade da técnica. Vai oscilando, não fica tão estático. Então você tem que fazer uma vez, medir, fazer uma outra vez, medir. E quando você está começando a usar essa técnica, que foi o que aconteceu comigo, eu demorei muito tempo para pegar uma prática. E, inclusive, eu uso isso nos cursos de retinoscopia que eu dou. Eu ensino essa técnica justamente para prescrever o baixo positivo, tá? Então, nesse paciente aqui que eu filmei, ele teve antes do Harmon, no sistema de luta, está eficiente, ponto de estresse. Se esse ponto de estresse não está na distância 10 centímetros a menos que a distância de Harmon desse paciente, você vai tentar o positivo para conseguir este resultado naquela medida exata 10 centímetros antes do Harmon, tá? E aí você consegue determinar qual o valor positivo, se vai ser 0,25, 0,50 até 0,75, tá? Lembra, essa técnica é para low plus. Essas lentes que estão sendo vendidas no mercado tem até mais do que 1,25, 1,5, como a gente sabe, tá? Ah, eu quero tentar prescrever. Teste. A maioria dos artigos científicos falam que não ajuda, mas a gente não pode pôr todo mundo no mesmo, né, no mesmo circo. Tem sempre aquelas pessoas que fogem, né, saem da curva, né, que são a exceção à regra. Então, ciência optométrica é testar. Ciência optométrica não é, tá melhor ou tá pior, tá melhor ou tá pior, tá melhor ou tá pior. Não é assim. Então, você tem que ter uma técnica, você tem que saber o procedimento, os materiais corretos, e saber utilizá-la, e saber testar, e ter responsabilidade em testar, e tem que sair do consultório, do optometrista, a prescrição de baixo positivo. Você não pode colocar lá na sua receita o nome da empresa que vende a lente, e deixar para o balcão lá embaixo decidir. Ah, não, deixa o pessoal lá na ótica vende lá. Não, não pode. Essa é uma medida optométrica que tem que ser feita por um optometrista, que conhece a técnica. Tá certo? Aqui é um vídeo que eu tirei, né? Isso aqui é um experimento da OEP, né? Que é o Programa de Extensão de Optometria dos optometristas comportamentais. E você vê aqui, ó, um baixo positivo de 0,25, você vê aqui na imagem da esquerda que ainda tem estresse. Com 0,50, o ponto ideal. E aí ele foi fazendo um experimento, ele foi aumentando o positivo, e se manifestou um estresse com mais 2. Aí você fala, mas se eu colocar um mais 2, parece que fica tudo mais confortável para eu ler, porque parece que amplia a imagem. Mas o estado cognitivo do paciente vai ficar alterado. A taxa de leitura dele vai diminuir. O rendimento de aprendizagem vai piorar. E você vai prejudicar, principalmente se for uma criança em idade de escolar. Então, você tem que tentar fazer da forma correta. Tá certo? Essas são as referências bibliográficas que eu tirei esse estudo. Eu espero não ter passado do meu tempo, hein? Eu nem cronometrei. Quem quiser tirar o print, depois confere. Tudo que eu falei tá aí, tá bom? Eu agradeço a todos a oportunidade. Quem tiver perguntas, estou pronto a responder. Professor Will, fantástica. Fantástica mesmo. Uma boa pesquisa. Foi bem claro na tua explicação. Nós gostamos demais. Tenho certeza que está todo mundo aqui maravilhado e com certeza é uma grande novidade para muitos aqui. Obrigado. Nós tivemos algumas perguntas, vou te passar aqui, professor. Beleza, vamos tentar responder, né? Vamos ver. Isso. A Pamela Santana, ela pergunta, professor, se eu trocar a lâmpada do meu retino para essa de ponto, as outras retinoscopias eu consigo fazer normalmente? Consegue. Você vai apanhar bastante no começo. Em baixos valores cilíndricos fica muito difícil.
Então, você pode até ter as duas e, de repente, se você estiver lidando com cilíndrico baixo, faz a de faixa, que é o que eu faço. E quando o cilíndrico é mais alto, é perfeito usar de ponto. Você tem um cilíndrico acima de 1, a faixa, o ponto, ele se deforma no eixo do paciente. Então, fica muito mais fácil de observar. Então, eu recomendo ter as duas e utilizar as duas assim como eu faço. Mas, se você quiser só ter a de ponto, tenha. Se você quiser comprar o retinoscópio de ponto, que é o melhor mesmo para visualizar, melhor ainda. Eu não tenho, mas eu estou tentando comprar lá na Bernel. Eu, particularmente, só uso de ponto. Fico muito satisfeito. Uma, né? Vai Muito embora. satisfeito, exatamente. No começo a gente apanha. Márcia, você levantou a mão, tem 30 segundos para formular uma pergunta para o professor. Boa noite a todos. Prazer estar nessa imersão. Estamos Olha a de Márcia férias. aí. Estamos de férias, mas estamos on, estamos Daqui a estudando. pouco volta, né? Daqui a pouco. Professor, então você trouxe um questionamento aí bem bacana aí, porque você trouxe dados aí que década de 20, década de 50 e essa dinâmica de perto mudando, e aí dá um ponto na cabeça, assim, e daqui mais 50 anos, como que a gente vai estar? Qual que vai ser o nosso papel? A gente vai treinar essas pessoas, sair da visão de perto? Impossível. Não tem como voltar mais, você morar nas cavernas e não tem como. A nossa dinâmica é perto. Sim. A gente vai treinar, a gente vai tentar fazer essas amuletas, digamos assim, para sustentar esse sistema visual. Ou a forma seria mesmo treinar de uma forma mais didática, expor dados, questionamentos, orientar, de certa forma, a população, as pessoas em si, do que está acontecendo, porque o ser humano ele não vai mudar, né? A gente nasce com um olho, ele vai se desenvolver, o que está acontecendo, então a gente está tendo alterações nas estruturas, mas a gente não está nascendo diferente, então a evolução humana não está mudando. Sim. O nosso comportamento, sim, os fatores externos também. O que a gente vai fazer? Olha, eu acho que é tudo e mais um pouco. Primeiro, educação visual, higiene visual, reorganizar isso, tentar tirar o celular das crianças, né? Se eu não me engano, a Organização de Oftalmologista Americana, eles colocaram uma norma até 6, 7 anos, nada de celular. Acima dessa idade, 1 horinha, 2 horinhas no máximo, justamente por causa dessa plasticidade. Mas mesmo depois dessa idade, com 10 anos que a criança com celular vai provocar alterações. Eu não sei se vocês viram na internet um meme do que vai ser as pessoas no futuro, com corcunda, né, com uma hiperlordose, todo deformado por causa do celular. Então, o corpo vai se adaptar. O que eu recomendo? Conscientização, educação. Eu recomendo muito que vocês estudem visão postural, estudem posturologia, é fundamental. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos em sala de aula, depois que vocês se formarem, ou até mesmo antes, no seu bairro, na sua comunidade, vá em escolas, ofereça palestras de saúde visual, conscientize os pais, as crianças, e outra coisa, como o Célia falou, você tem que evitar o estresse. Uma ferramenta é o baixo positivo. Eu não falei, por exemplo, dos prismas gêmeos. Eu poderia conseguir o mesmo resultado com prismas gêmeos. Tá? E o prisma gêmeo ia ajudar na postura também. Então, o assunto vai longe. É que eu escolhi o baixo positivo por causa dessas lentes e gera muita polêmica em sala de aula. Né? O prisma gêmeos poucas pessoas conhecem e entendem. Mas esse baixo positivo está sendo vendido muito de forma, ao meu ver, tá, gente? Minha opinião, de maneira inadequada. É o optometrista que tem que prescrever. Mas para prescrever, tem que saber o que ele está prescrevendo. Certo, Marcinha? Obrigada. Abraço. A todos. Clemerson, levantou a mão primeiro. 30 segundos para você formular sua pergunta. Boa noite, professor. Gostei muito da aula, foi bem explicativa, muito bacana, tirou muitas dúvidas minhas. Só que eu agora fiquei confuso, viu? O senhor mesmo falou que a lâmpada de ponto, o senhor teve dificuldade, né, no início. E eu tô tendo essa dificuldade. Falei, meu Deus do céu, será que é só eu que tô assim ou todo mundo é assim? Não, aí eu saber qual, assim, uma técnica que eu possa usar para ser mais fácil para me acostumar. Ó, eu recomendo, assim, nos esféricos, beleza, né? A maior dificuldade nisso é os cilíndricos baixos. Treine com óleo mecânico. Compre um óleo mecânico se você não tiver, simula uma segunda.
pega um cilíndrico positivo da caixa de prova, põe na frente, gera um menos 2 cilíndrico, aí você vai aprendendo, porque você tem que retreinar a sua memória visual. A reconhecer é a mesma coisa, só que de uma forma diferente. A gente precisa de um tempo de adaptação e treino constante. Um pouquinho todo dia, e você passa dessa fase, e depois você vai gostar da técnica. Mas no começo, lembra de quando você estava aprendendo retinoscopia de faixa, como era difícil. Verdade. E hoje você vê tudo muito fácil. Pela espessura da faixa, cor e movimento, eu já sei quanto mais ou menos de dioptria o cara tem. E antes eu não sabia nem o que era contra e a favor. Então isso vai acontecer também com a de ponto numa boa. Beleza, Clemenson? Só mais uma dúvida. O senhor me falou que é a faixa, a bolinha, ela se adapta à faixa do olho? O ponto, ele se deforma. O ponto. E ele vira quase que uma faixa. Mas essa faixa você não controla a posição dela. Entendi. E ela vai se conformar na posição de eixo do paciente. Então, No caso, você vê isso na hora. Isso só se dá em, vamos dizer assim, em dioptria mais alta? De 1 Você, no começo, só consegue observar em cilíndricos mais altos. Depois você vai apurando a sua visão, você pega cilíndrico mais baixo, também você consegue observar. Ah, entendi. Pronto, então vou treinar mais, viu? Mas valeu, parabéns pela aula, viu? Beleza, obrigado, um abraço. Um abraço. Última pergunta. Professor, a retinoscopia de MEI se classifica nessa sua explanação? O MEI é uma retinoscopia para medir a classificação da acomodação, se, entre aspas, está tendo excesso ou insuficiência de acomodação com a correção do paciente? Boa pergunta. Ou esta retinoscopia, ou está a retinoscopia para ver o estresse é para verificar antes da minha prescrição? Acho que não. Tem aqui na pergunta, mas dá para entender. Não, entendi. Olha só, essa retinoscopia vai ser com o paciente já perfeitamente corrigido, tá? Inclusive, depois da sua correção, você vai ter que fazer o MEI, né? Para depois fazer para saber qual positivo prescrever. Porque o MEI, qual que é a finalidade do MEI? Você está observando a posição do foco desse paciente. Se a resposta acomodativa dele é menor do que o estímulo ou maior. Então, você vai ter o quê? O lag, que é o atraso. A resposta acomodativa é menor que o estímulo. Ou seja, o foco está se posicionando atrás do observador, né? E o adiantamento da acomodação, que é o lead de acomodação, a resposta da acomodação é maior do que o estímulo. E aí eu já tenho um problema acomodativo quando eu tenho um lead, né? Então, você vai ver lá, fez a sua refração, fez o MEI, tem um adiantamento, você sabe que aquela sua refração, ela não é a ideal. Você vai ter que tentar arrumá-la para depois fazer retinoscopia de ponto de estresse, para ver se você normalizou ou ainda vai ter que ter uma refração para longe e um baixo positivo para perto. Eu acho que é isso que você estava perguntando. Aí você me diz aí se eu te esclareci bem. Ok. Sim, professor. Beleza. Pessoal, estamos chegando no final. Hoje foi um dia incrível, rico. Como todos os dias, quando a gente consegue ali movimentar os nossos grupos, ou quando a gente faz live, o professor Will, ele está sempre com a gente. E ele é sempre muito generoso também, sempre com muito conhecimento, didática. Professor, só tenho a agradecer, realmente, é um prazer, uma satisfação ter o senhor no nosso grupo, e sempre assim, com essa disponibilidade e tanto conhecimento.